Meus queridos irmãos e irmãs, neste quarto domingo do tempo comum, a gente começa a nossa meditação exatamente diante deste refrão, deste Salmo 94, 95, que vai dizer: não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Quando o Salmo nos apresenta que precisamos ter o nosso coração aberto para ouvir a voz de Deus, é porque com o nosso coração totalmente aberto, ouvindo a voz de Deus, nós conseguimos trilhar esses caminhos de Deus, de verdade. Quando nós estamos com o nosso coração fechado, nós não conseguimos, de forma nenhuma, caminhar nos caminhos do Senhor. Por isso, este quarto domingo do tempo comum vem assim chamando a cada um de nós a esta meditação com o coração aberto para ouvir esta voz de Deus. A leitura que nós ouvimos, primeira do livro do Deuteronômio, vai nos mostrar, quando vai dizer que Moisés falou ao povo que o Senhor Deus iria fazer surgir para eles, da nação deles e do meio deles, um profeta como ele. Ele vai dizer assim: a ele deverás escutar, porque foi exatamente o que pedes o Senhor teu Deus, no Monte Horebe. E esta palavra vem assim nos mostrando também exatamente quando, na leitura que antecedeu esta de hoje, nos fala diante de um povo que procurava outros deuses, que não é diferente muitas vezes do nosso mundo atual. E por isso o livro do Deuteronômio vai abrir para nós nesta manhã, nos chamando a poder acreditar, porque este mesmo Deus que fala através de Moisés e que vai falar também ao nosso povo atual, onde vai nos mostrar para cada um de nós, quando diz que todo o povo estava reunido, mas ele não quer mais escutar a voz do Senhor meu Deus, nem ver este grande fogo para não acabar morrendo. Mas vai dizer que Deus, ele vai dizer: está bem o que disser, farei surgir para eles, do meio de seus irmãos, um profeta semelhante a ti. E por isso que mostra que vai pôr na boca as palavras dele, né? E eles vai comunicar tudo o que o Senhor mandar. Mas eu mesmo pedirei contas a quem não escutar minhas palavras que ele pronunciar em meu nome. Mas vai dizer que o profeta que estiver ousadia de dizer em nome dele alguma coisa que não lhe mandou, ou falar em nome de outros deuses, esse profeta deve morrer. Então aqui nos mostra também, como dizia, como nos fala também a leitura que antecede essa que acabamos de ouvir da primeira leitura, que o único Deus, né, nos mostra que é o verdadeiro profeta, aquele que fala em nome deste Deus. Não adiantamos nós procurar outros deuses e pessoas que falam por si próprio. A leitura nos mostra que esse profeta que Deus encaminha no nosso tempo de hoje também, como no tempo de Moisés, são profetas semelhantes ao próprio Moisés. Não é semelhante a alguns que nós ouvimos no nosso mundo atual, porque aqui nos mostra, como eu dizia, de uma leitura que antecedeu essa, que o povo procurava adivinhos, procurava pessoas que diziam que eram entendidos, que falavam adivinhações. E por isso que eu disse que não é diferente do tempo atual que nós estamos vivendo hoje. Quantas pessoas que têm procurado outros deuses, e por isso que aqui na leitura do Deuteronômio vai nos mostrar, o próprio Deus vai falar para nós que não há outro, e aquele que fala diferente do que ele manda tem que morrer. Então nós precisamos perguntar para nós mesmos qual tipo de Deus eu estou procurando, qual tipo de profeta que eu estou procurando no mundo atual, que fala em nome deste Deus ou que fala em nome deste mundo que eu estou vivendo. Porque nós percebemos que há tantas e tantas pessoas procurando neste mundo atual
né, a voz de outros deuses. E aqui Deus nos mostra o que é ser profeta, o que é falar em nome dele. Por isso nós precisamos estar atentos a isso. Nós cristãos, nós que vivemos esta fé, precisamos nos perguntar nós mesmos: qual tipo de Deus que eu tenho procurado? Qual tipo de profeta que eu tenho procurado? Aonde eu tenho procurado esses profetas que falam em nome deste Deus? Para que eu não possa estar escutando outras coisas, não as coisas de Deus. Eu acredito que nós estamos vivendo no mundo atual aí, do jeito que está, porque tem muita gente escutando os profetas diferentes do que Deus tem mandado. E por isso que nós, como cristãos, como batizados, como conhecedores da palavra, precisamos estar atentos a essas coisas. Porque às vezes a gente pode pensar assim: nada, não tem problema não, né? Fulano falou isso, né? Agiu isso. Não, a pessoa veio porque foi Deus que revelou para ela. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Olha o que Deus fala no livro de Deuteronômio para nós. O próprio Deus vai falar àquele povo, né, que está ali, falando que não vai querer mais, né, ouvir nem ao próprio Deus, mas cultua outros deuses, procura outros deuses. Deus vai falar: eu vou mandar um profeta, e eles pediram: vou mandar um profeta que vai falar em meu nome. E aí deles falar palavras diferentes do que eu estou mandando. Então nós precisamos escutar, né, a voz de Deus em profetas de Deus, em pessoas que realmente seguem este Deus. Porque a leitura do Evangelho vai nos mostrar para nós uma coisa muito interessante. Porque vai dizer o que, São Marcos? Que na cidade de Cafarnaum, dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Ele vai dizer: todos ficavam admirados com o seu ensinamento. Mas por que ficavam admirados? Todos ficavam admirados com os ensinamentos, pois ensinava com quem tem autoridade. E aqui na leitura do Evangelho nos mostra que estava diante de uma sinagoga, né, um lugar que era considerado bem santo. E aqui nos mostra também que lá está um homem possuído pelo espírito mau. E esse homem possuído pelo espírito mau, Jesus ele entra, lembrando que um dia de sábado, que não era permitido também lá na sinagoga, né, para eles lá no tempo do sábado não poderia se fazer nada, né, os mestres da lei não permitiam, porque também era uma lei que eles viviam. E aí vai dizer assim: um homem possuído pelo espírito mau, ele grita: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Filho, tu és o Santo de Deus. Quer dizer, quem fala isso aqui é aquele espírito mau que estava naquele homem. E aí nós percebemos o que? Aquele espírito mau sabe quem é Jesus. Ele sabe quem é Jesus. Ele vai perguntar o seguinte: quem é que veio fazer aqui? Veio para nos destruir? Até os espíritos maus sabem do poder que Jesus tem. Por isso que ele pergunta: veio para nos destruir? Mas o Evangelho nos mostra que Jesus chega ali e fala com autoridade. Então nós precisamos perceber o seguinte: Jesus fala com autoridade diante de um lugar em que na sinagoga era um lugar santo, não poderia fazer nada diferente do que só orações eu de sábado. E Jesus vai ali e enfrenta o espírito mau. E depois vai dizer que aquele espírito mau ele dá um grande grito, sacode o homem, né, e sai daquele homem. Aqui o Evangelho vem mostrar para nós, porque Jesus ele usa de autoridade quando ele diz assim, né, quando aquele espírito mau vai dizer que ele sabe quem é Jesus, que ele é o Santo de Deus, e Jesus simplesmente vai estimar ele, dizendo: cala-te e sai dele. Por isso que aquele espírito mau ele sacode aquele homem com violência e vai dizer que dá um grande grito e sai. Meus queridos irmãos e irmãs, diante deste Evangelho que nós ouvimos, nós precisamos assim ter muito cuidado também, né? E ter muita atenção diante do que nós vivemos como cristãos, porque aqui vai nos mostrar vários sentidos para nós. Porque nós precisamos nos perguntar: nós sabemos quem é Jesus ou quem é Jesus para nós? Nós lembramos de outra passagem que Jesus vai perguntar aos discípulos e diz assim: olha, quem diz o povo que sou eu? E aí os discípulos vai dizer: olha, eles falam que é fulano, os mais falam que se ele vai dizer: e vocês que estão aqui? E vai dizer que só Pedro vai dizer quem é Jesus. Pedro fala para os apóstolos. Aqui, o espírito mau que está naquele homem, ele já sabe quem é Jesus.
Só que nós, pegando esse evangelho, podemos perceber que no mundo de nós também, muita gente não sabe quem é Jesus. Principalmente pessoas que estão dentro da igreja, não sabem quem é Jesus. E nós percebemos aqui que o espírito mal que estava naquele homem estava dentro daquela sinagoga, dentro daquele templo que era considerado santo, e aquele espírito mal sabe quem é Jesus. Então nós precisamos ter muito cuidado, como eu dizia, para a gente não só pensar que nós somos cristãos, porque nós estamos dentro da igreja, nós somos cristãos, eu sou cristão porque eu vivo a fé, eu estou sempre em oração, mas eu tenho perguntado, eu sei quem é Jesus? Será que eu sei mesmo quem é Jesus? Ou simplesmente eu estou fazendo as coisas só por fazer? Então, essa parte do Evangelho nos mostra isso, que aquele espírito mal que estava ali naquele tempo sabe quem é Jesus. E muitas vezes nós que estamos em oração não sabemos quem é Jesus. Agora eu vou explicar por que também muitas vezes nós não sabemos quem é Jesus. Porque muitas vezes nós estamos na oração, mas nós não deixamos que a ação desse Espírito de Deus possa se estar sobre nós. Às vezes nós estamos dentro da igreja, mas o nosso pensamento está tão longe, Por mais que nós achemos que nós estamos em oração, mas o nosso pensamento está tão longe dessa presença desse Espírito de Deus. Então aqui vai dizer que esse Espírito ele sacode aquele homem por violência e sai dele, porque o poder, a autoridade de Jesus é muito mais forte, e nós precisamos deixar que essa autoridade de Jesus nos faça preencher dessa graça do seu Espírito. Por isso que nós precisamos ter essa atenção e esse cuidado quando nós dizemos quem é Jesus para nós, se nós conhecemos verdadeiramente quem é Jesus diante da nossa fé. Depois há uma outra coisa que nos mostra também o Evangelho, é que vai dizer que os ensinamentos, o povo eles começam a ficar espantados e vai perguntar uns aos outros: o que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda ter os espíritos maus e eles obedecem. Quer dizer, o povo fica espantado com aquilo que eles veem, porque aquilo para eles é uma coisa nova, é realmente um ensinamento novo de Jesus. Então aqui o Evangelho nos mostra para nós também. Eu pego assim, tem o que o Papa Francisco nos pede a viver, esta igreja sinodal, da gente não estar colocando a nossa igreja, o nosso templo, também como um lugar, colocamos leis que muitas vezes nos impede de viver esta misericórdia de Jesus que vai fazer diante daquele homem, que mesmo sabendo que naquele lugar, que não é permitido em um dia de sábado, fazer o que Jesus fez. E aí nós somos chamados a poder também perceber que a autoridade de Jesus fala muito mais forte. E aí nós precisamos nos perguntar: eu tenho vivido esta igreja sinodal, esta igreja saída? Eu tenho vivido esta igreja que usa de misericórdia? Ou simplesmente vivo como os mestres da lei, que também vive o nosso tempo atual? Então o Evangelho nos dá esse ensinamento novo para nós também. Esse Evangelho vai nos mostrar exatamente que Jesus é misericordioso, que é amor. Por isso, não que ele vai ali quebrar uma lei, mas que ele vai ali para mostrar os próprios mestres da lei que a autoridade de Deus é muito maior. Por isso que ele consegue fazer, consegue libertar aquele homem. Por isso que ele traz para aquele homem a libertação quando aquele espírito mau sai daquele homem. Por isso que ele consegue dizer para aquele espírito mau: cala-te, sai, faz com que aquele espírito não mais fale diante daquele homem. E muitas vezes nós precisamos estar atento a isso também no nosso mundo que nós vivemos. Então a liturgia de hoje vai se chamando a cada um de nós a poder perceber o que é ser um verdadeiro profeta de Deus. Jesus Cristo é esse verdadeiro profeta de Deus, porque ele faz realmente as coisas de Deus. Jesus Cristo é o profeta maior de Deus, porque ele fala até com os espíritos maus e eles obedecem. E vai dizer que a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Mas Jesus não queria que a fama dele se espalhasse. Mas Jesus simplesmente quer fazer as coisas do Pai. E aqui ele nos mostra isso para nós. A segunda leitura
que é da carta de São Paulo aos Coríntios, Paulo ele vai falar à comunidade de Corinto. Aqui ele vai falar também, Paulo, na questão de ser casado, não ser casado, pois que vai dizer que o homem não casado é visto pelas coisas do Senhor e procura agradar o Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo e vai dizer que procura agradar a sua mulher e assim estar dividido. Paulo ele fala também de uma linguagem de o que no Antigo Testamento nos mostra, de um povo que casava para se procriar, né, para ter filhos, como nós percebemos, né, a mulher que não tivesse filho, né, a família que não tivesse filho, tivesse uma descendência também, né, era ter condenada, porque, né, como foi o caso de Sara. E aqui, no caso, Paulo vai falar diante já de uma linguagem a partir de Jesus, que vai dizer, não que Paulo vai condenar as pessoas que são casadas, mas vai dizer assim, olha, a pessoa que não é casada tem que servir o Senhor. Não que a que é casada não deve servir, mas vai dizer assim, que a casada está dividida, né, porque tem a família, né, aquele solteiro não, aquele que não procurou casar tem que agradar a Deus, tem que servir as coisas de Deus, não as coisas do mundo. Então Paulo ele fala nessa linguagem para nós. Por isso que aqui, no caso, fala que essa grande preocupação, quando Paulo ele vai dizer, o que eu desejo é levar-vos ao que é melhor, permanecendo junto ao Senhor, sem outras preocupações. Paulo termina essa carta dele exatamente isso, que o que ele deseja é levar o melhor, para que possa se permanecer junto ao Senhor, sem outras preocupações. Então, Paulo fala exatamente aqueles que não são casados, né? O jovem, solteira, o jovem, né? Paulo fala nessa linguagem. Por que não procurar as coisas do Senhor, né? Você que acha que não tem a vocação do matrimônio, e sim procurar as coisas do mundo. Então Paulo fala nessa linguagem. Então o verdadeiro profeta que nos fala na liturgia de hoje é exatamente isso. É esse profeta que vive semelhante a Moisés na primeira leitura e também que vive os ensinamentos do Senhor. Então que essa liturgia neste quarto domingo, no tempo comum, nos ajude, né, a estar sempre nos perguntando e nos também nos deixando afirmar que nós sabemos realmente quem é Jesus para nós, né? Mas não deixemos que as coisas do mundo que nós vivemos, né, as tribulações, os desafios, nos impedem de poder conhecer quem é Jesus, saber quem é Jesus para nós. Então que essa liturgia nos ajude cada dia mais a viver a nossa fé. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.